Júlia nunca esqueceria o que viu naquela tarde de quinta-feira. Eram quase 3 horas quando ela voltava da feira com a filha Alice de 6 meses no colo e 2 sacolas pesadas nas mãos. O sol de março queimava forte, o asfalto fumegava e Júlia estava exausta. Tinha acordado às 5 da manhã para fazer faxina antes de sair. Mas quando virou a esquina da rua Santos Dumont, seu coração parou. Ali, caída na calçada em frente a uma casa grande e bonita, estava uma senhora. Não dormindo, não descansando, mas desmaiada. O corpo tão magro, tão frágil, que parecia um pássaro ferido jogado no chão. Júlia largou as sacolas e correu. Ajoelhou-se ao lado da mulher e sentiu o choque percorrer seu corpo como um raio. A senhora estava viva, mas apenas. Respiração fraca, pele grudada nos ossos, braços tão finos que Júlia conseguia ver cada veia, cada saliência óssea. O vestido velho pendurava no corpo esquelético como num cabide. Senhora, senhora, acorda! Júlia sacudiu ela gentilmente. Os olhos se abriram, fundos, cercados de olheiras roxas profundas, dentes amarelados aparecendo através dos lábios rachados. Água! A voz era apenas um fio. Por favor, água! Júlia deu água, chamou a ambulância. E quando a senhora finalmente conseguiu falar, disse as palavras que Júlia jamais esqueceria. Palavras que revelariam um segredo tão sombrio, tão cruel, que quando a verdade viesse à tona, não apenas uma família seria destruída. Uma mulher seria presa, um testamento seria descoberto, e a polícia encontraria provas de algo muito pior do que fome. Porque aquela senhora desmaiada na calçada não estava apenas sendo negligenciada, estava sendo assassinada aos poucos. E a assassina morava na mesma casa, comia bem 3 vezes ao dia e chamava aquela mulher de sogra. Júlia Santos tinha 26 anos e conhecia bem o gosto do cansaço. Mãe solteira desde que Alice nasceu, ela trabalhava como diarista. 5 casas por semana. Chão, banheiro, cozinha, roupa, 8 horas em pé esfregando a sujeira dos outros. Voltava para casa com as costas doendo, as mãos rachadas de água sanitária, os joelhos roxos de tanto ajoelhar no piso. Ganhava R$ 120 por dia, R$ 2.400 por mês quando tinha sorte e ninguém cancelava. Aluguel, R$ 650, resto para comida, fraldas, remédio quando Alice ficava doente. O pai de Alice sumiu quando ela contou da gravidez, nem quis saber se era menino ou menina. A família de Júlia, o pai tinha morrido quando ela era criança. A mãe tinha se casado de novo e o padrasto deixou claro: casa é pequena, não tem espaço para você e bebê. Então Júlia aprendeu cedo, ninguém ia salvar ela, ela que tinha que se virar. Morava num quarto e sala num prédio velho do bairro, pequeno, úmido no inverno, quente no verão. Mas era dela e de Alice. E naquela tarde de quinta-feira, voltando da feira com a filha no colo, Júlia estava pensando no que ia fazer para o almoço. E naquele momento, cansada, quebrada, com mal e mal R$ 80 no bolso para passar a semana, Júlia tomou a decisão que mudaria tudo. Não ia passar direto, não ia fingir que não viu, ia ajudar. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrita no canal, aperta esse botão vermelho aí embaixo. Você vai acompanhar histórias que vão mexer com seu coração. O cheiro foi a primeira coisa que Júlia notou quando se aproximou. Não era só suor ou sujeira. Era o cheiro de alguém que não tomava banho há dias, misturado com outro cheiro, mais doce, enjoativo. O cheiro de corpo começando a falhar, de desnutrição severa, de alguém morrendo devagar. Senhora! Júlia largou as sacolas na calçada. Alice começou a chorar no colo, assustada com o movimento brusco. Calma, meu amor, calma. Júlia ajeitou a bebê num braço e com o outro sacudiu gentilmente o ombro da mulher. A senhora tinha uns 75 anos, talvez 80. Difícil dizer porque o rosto estava tão afundado, tão enrugado, tão marcado pela fome que parecia uma múmia. O cabelo grisalho estava sujo, embaraçado, cheio de nós. As unhas compridas, amareladas, sujas. Mas não era só isso que chocava. Era a magreza.
Júlia já tinha visto gente magra, gente pobre, gente passando necessidade, mas nunca, nunca tinha visto alguém tão esquelético e ainda vivo. Os braços eram palitos cobertos de pele, as pernas, visíveis através da barra do vestido, eram apenas ossos. As bochechas tão fundas que o rosto parecia uma caveira. Senhora, por favor, acorda! Júlia sacudiu mais forte. Os olhos se abriram. Demoraram alguns segundos para focar. Quando focaram em Júlia, havia confusão, medo e então alívio. Água! A voz era rouca, quebrada. Por favor. Júlia olhou ao redor. A bolsa que ela carregava tinha uma garrafinha de água. Pegou, abriu, apoiou a cabeça da senhora com uma mão e levou a garrafa aos lábios dela com a outra. Alice reclamou no colo, espremida, mas Júlia não tinha escolha. A senhora bebeu, engoliu dolorosamente, como se até isso machucasse. Bebeu mais, tossiu, bebeu de novo. Devagar, Júlia disse gentilmente, devagar, senão passa mal. Depois de beber metade da garrafa, a senhora fechou os olhos de novo, mas estava mais consciente. A respiração um pouco menos fraca. Júlia pegou o celular, ligou 192. Alô, SAMU, preciso de ambulância urgente. Tem uma idosa desmaiada na rua. Ela está muito magra, parece desnutrição grave. Deu o endereço. Rua Santos Dumont, 847. Disseram que levaria uns 15 minutos. Enquanto esperava, Júlia olhou para a casa na frente da qual a senhora tinha desmaiado. Casa bonita, 2 andares, pintada recentemente de amarelo claro. Jardim bem cuidado, portão de ferro com detalhes dourados. Carro na garagem, um SUV preto, daqueles caros. A senhora tinha desmaiado literalmente na calçada dessa casa. A senhora mora aqui? Júlia perguntou baixinho. Os olhos se abriram de novo. A senhora olhou para a casa. E algo passou por seu rosto. Medo puro. Moro, sussurrou. Eu só queria ir até a padaria, mas não tive força. Desmaiei. A senhora saiu sozinha? Ninguém me leva. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado. Eles não deixam eu sair. Júlia sentiu um arrepio. Quem não deixa? Meu filho, minha nora, a voz quebrou. Eles me trancam. Como assim trancam? Mas antes que a senhora pudesse responder, a porta da casa se abriu. Uma mulher saiu. Devia ter uns 45 anos. Roupa elegante, calça social preta, blusa de seda branca, salto alto. Cabelo preso num coque perfeito. Maquiagem impecável. Magrinha, mas daquele jeito saudável de quem come bem e faz academia. Ela parou no portão e olhou para a cena na calçada. Seu rosto não mostrou preocupação. Mostrou irritação. Mãe, ela chamou, voz alta e firme. O que você está fazendo aí fora? Mãe? Júlia olhou para a senhora esquelética, depois para a mulher bem vestida e bem alimentada. Ela desmaiou, Júlia disse, a raiva já começando a ferver. Chamei ambulância. A mulher desceu até o portão. Não abriu. Ficou do outro lado das grades de ferro, olhando com desprezo. Não precisava ter chamado ambulância. Ela tem mania de drama. Finge que tá mal para chamar atenção. Fingir? Júlia olhou para a senhora, que parecia ter uns 40 quilos. A senhora tá vendo o estado dela? Ela que não quer comer. A gente oferece comida, ela recusa. Quer ficar na dieta dela. Mentira! A voz da senhora no chão era fraca, mas firme. Mentira! A mulher revirou os olhos. Tá vendo? Drama. Bem, já que você chamou a ambulância, deixe eles levarem ela. Vai ser bom. Talvez no hospital ela aprenda a se comportar. E com isso, a mulher voltou para dentro da casa. Fechou a porta. Deixou a sogra desmaiada na calçada como se fosse um cachorro doente. Júlia ficou ali, chocada, Alice chorando no colo, a senhora aos seus pés tremendo. E soube naquele momento que tinha acabado de presenciar algo muito errado, algo criminoso. E o que Júlia não sabia era que aquela senhora tinha apenas alguns dias de vida se ninguém interviesse, e que a nora estava exatamente isso. A ambulância chegou 12 minutos depois. 2 paramédicos, um homem jovem e uma mulher de meia idade desceram rápido. O que aconteceu? O rapaz perguntou, já ajoelhando ao lado da senhora.
Encontrei ela desmaiada aqui. Ela tá muito magra. Acho que desnutrição. A paramédica pegou o braço da senhora para verificar pressão. Sua expressão mudou imediatamente. Meu Deus! Ela olhou para o colega. Chama um médico do rádio. Isso aqui é grave. Eles colocaram oxigênio, verificaram sinais vitais. A senhora estava consciente agora, mas fraca demais para falar muito. A senhora come todos os dias? A paramédica perguntou gentilmente. Uma vez, só uma vez. A resposta veio com dificuldade. Às vezes nada. Por quê? A senhora mora sozinha? Moro com meu filho e nora. Eles controlam. Os paramédicos trocaram um olhar pesado. Vamos levá-la para o hospital. Precisa de internação, o rapaz disse. Depois olhou para Júlia. A senhora é familiar? Não, só encontrei ela aqui. A senhora tem algum contato da família? Júlia apontou para casa. A nora mora aí. Veio aqui, viu ela desmaiada e voltou para dentro. A expressão da paramédica endureceu. Viu a sogra desmaiada e não fez nada? Não, disse que era drama, que ela finge. Finge, a paramédica repetiu, olhando para a senhora que mal conseguia manter os olhos abertos. Ninguém finge ter 40 quilos e desnutrição severa. Eles prepararam a maca. Júlia ajudou como pôde, segurando Alice, que agora tinha parado de chorar e olhava tudo com curiosidade de bebê. Quando estavam prestes a colocar a senhora na ambulância, Júlia sentiu uma mão fraca segurar seu pulso. Obrigada, a senhora sussurrou. Você parou. Ninguém nunca para. Claro que eu parei. A senhora precisava de ajuda. Qual seu nome? Júlia, e essa é minha filha Alice. Júlia. Um sorriso fraco apareceu no rosto esquelético. Anjo, você é um anjo. Não sou não, sou só uma pessoa. Meu nome, Amélia. Amélia Ferreira. Prazer, dona Amélia. A senhora vai ficar boa. O hospital vai cuidar da senhora. Lágrimas escorreram pelo rosto de Amélia. Não quero voltar para casa. Por favor, não me deixa eles me levarem de volta. Júlia sentiu um nó na garganta. Eu não vou deixar, prometo. Eles colocaram Amélia na ambulância. A paramédica deu o cartão para Júlia. Se você puder, vai no hospital depois, Santa Casa, ala de emergência. Ela vai precisar de alguém que testemunhe o que viu aqui. Eu vou, com certeza. A ambulância saiu, sirene ligada. Júlia ficou ali na calçada, Alice no colo, as sacolas da feira esquecidas no chão. Provavelmente os tomates já estavam amassados, a alface murcha no calor. Ela olhou para a casa amarela. A porta estava fechada. Cortinas das janelas fechadas também, como se nada tivesse acontecido. Uma mulher vivia ali. Uma mulher que deixou a sogra desmaiar de fome na calçada e não fez nada. Júlia pegou as sacolas e começou a caminhar para casa. Mas a cada passo a raiva crescia. Como alguém faz isso? Como alguém deixa uma pessoa passar fome, morrer devagar? Ela pensou na própria mãe. Elas não eram próximas. O padrasto tinha criado um distanciamento. Mas mesmo assim, Júlia jamais deixaria a mãe passar fome. Chegou em casa, deu banho em Alice, fez almoço, arroz, feijão, ovo frito. Comeu mecânica, a cabeça em outro lugar. À tarde, deixou Alice com a vizinha Dona Rosa, uma senhora de 60 anos que sempre ajudava quando Júlia precisava. Pegou 2 ônibus até a Santa Casa. O hospital estava cheio como sempre. Gente esperando em macas nos corredores, cheiro de desinfetante e doença, barulho de monitores apitando. Júlia perguntou na recepção por Amélia Ferreira. Internada, UTI, quadro grave, só familiar pode visitar. Eu não sou família, mas fui eu que encontrei ela. Chamei a ambulância. A recepcionista hesitou. Depois fez uma ligação interna. Tem uma assistente social querendo falar com você. Pode esperar? Júlia esperou 20 minutos. Finalmente, uma mulher de uns 35 anos apareceu. Roupa social simples, crachá no peito. Doura Vanessa, Serviço Social. Você é a Júlia? Sou. Vem comigo. Elas foram para uma salinha pequena. Vanessa sentou atrás de uma mesa cheia de papéis. Me conta o que aconteceu, desde o começo. Júlia contou tudo.
Encontrou Amélia desmaiada, o estado dela, a nora saindo da casa, vendo e voltando. O que Amélia disse sobre comer uma vez por dia, sobre ser trancada. Vanessa ia anotando tudo. Quando Júlia terminou, ela suspirou. Júlia, o que você presenciou hoje é crime. É negligência grave, maus tratos, possivelmente cárcere privado. Dona Amélia está em estado crítico. Ela pesa 39 quilos, tem 1,60 m de altura. O IMC dela indica desnutrição severa grau 3. Se ela tivesse ficado mais uns 3, 4 dias sem comer, provavelmente teria morrido. Júlia sentiu o estômago revirar. 3 dias? 3 dias. O corpo dela está em falência. Fígado, rins, coração, tudo comprometido pela falta de nutrientes. Ela está recebendo soro, vitaminas, alimentação por sonda. Vai levar semanas para recuperar, se recuperar. E a nora? E o filho? Eles vão responder por isso? Vão. Já acionei a polícia, delegacia da mulher e delegacia do idoso. Mas preciso que você faça um boletim de ocorrência. Você é testemunha. Faço sim, o que for preciso. Vanessa estudou por um momento. Por que você parou, Júlia? A maioria das pessoas vê uma situação dessas e passa direto, não quer se envolver. Júlia pensou na pergunta. Pensou em Alice. Pensou em como era viver sem ter ninguém. Porque eu sei como é. Sei como é não ter ninguém. Não ter ajuda. Se eu não parar, quem vai? Vanessa sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de respeito. O mundo precisa de mais pessoas como você. Ela se levantou. Vem, vou te levar para ver ela. Só alguns minutos. Elas atravessaram corredores até a UTI. Através da porta de vidro, Júlia viu Amélia. Tão pequena na cama hospitalar, tubos por todo lado, monitor apitando, soro, sonda, oxigênio. Mas estava viva. Ela vai ficar bem? Júlia perguntou. Não sei. Sinceramente não sei. Depende de quanta força ela ainda tem. Júlia saiu do hospital com o coração pesado. Pegou os 2 ônibus de volta. Buscou Alice na casa de Dona Rosa. Como foi? A vizinha perguntou. Complicado, mas a senhora está sendo cuidada agora. Naquela noite, Júlia mal conseguiu dormir. Ficou pensando em Amélia, enquanto os outros idosos estavam passando pelo mesmo, sendo negligenciados, morrendo devagar nas próprias casas. E pensou, não posso deixar isso passar. E Júlia não sabia, mas aquela decisão, de não passar direto, de se envolver, de lutar por uma estranha, estava prestes a revelar segredos muito mais sombrios sobre a família de Amélia. Segredos que envolveriam dinheiro, herança e até morte. Na sexta-feira de manhã, Júlia foi trabalhar como sempre. Casa da Dona Márcia, advogada, apartamento de 3 quartos no bairro Nobre. Limpou banheiros, passou o pano, aspirou o tapete. Mas a cabeça estava longe. Pensava em Amélia. Será que tinha sobrevivido à noite? Será que estava melhor? No intervalo do almoço, Júlia sempre trazia marmita, não tinha dinheiro para comer na rua. Pegou o celular e ligou para o hospital. Santa Casa, bom dia. Oi, eu queria saber sobre uma paciente, Amélia Ferreira, internada ontem na UTI. Só familiar pode receber informação. Mas eu fui quem chamou a ambulância, sou testemunha do caso. Pausa, digitação. Espera um momento. Música de espera irritante por 2 minutos. Depois, uma voz diferente. Alô? Você é a Júlia? Sou. Aqui é a doutora Vanessa. A paciente está estável. Melhorou durante a noite. Ainda crítica, mas estável. Júlia sentiu alívio. Graças a Deus. Júlia, você fez o boletim de ocorrência? Ainda não. Trabalhei até tarde ontem, mas vou fazer hoje à noite. Faz sim, é importante. E tem outra coisa. O quê? A polícia foi na casa do filho hoje de manhã para notificá-lo sobre a internação e sobre a investigação. E ele e a esposa alegam que não sabiam que ela estava tão mal, que Amélia se recusava a comer, que tinha depressão e anorexia, que eles tentavam ajudar, mas ela não aceitava. Júlia sentiu a raiva voltar. Mentira! Ela disse que eles trancavam ela, que controlavam a comida. Eu sei, mas é a palavra dela contra a deles. Por isso, seu testemunho é crucial. Eu vou na delegacia hoje, prometo. Desligou. Voltou ao trabalho.
Terminou a faxina às 5 da tarde. Pegou Alice na creche. Passou em casa rapidamente para trocar a fralda da bebê e pegar um lanche. Depois, foi direto para a delegacia da mulher. A delegacia estava cheia, mulheres esperando, algumas com marcas no rosto, outras segurando filhos, todas com histórias de violência. Júlia esperou 1h30 até ser chamada. A delegada que atendeu se chamava Doutora Rita. Uns 45 anos, cabelo curto, expressão cansada de quem já viu muita coisa ruim. Me conta o que aconteceu. Júlia contou tudo de novo. Doutora Rita ia fazendo perguntas, anotando detalhes. E você viu a nora ignorar a sogra desmaiada? Vi. Ela saiu, olhou, disse que ela drama e voltou para dentro. Você tem o nome dela? Não, só sei que mora na rua Santos Dumont, 847. Doutora Rita digitou no computador. Aqui, residência de Marcos Ferreira e Tatiana Ferreira. Ele é filho da vítima? Amélia disse que morava com o filho e a nora, então deve ser. Você viu o filho? Não, só a nora. Doutora Rita continuou digitando. Depois parou, franziu a testa. Que foi? Júlia perguntou. Interessante. Marcos Ferreira, 52 anos, empresário, donos de 2 lojas de materiais de construção, situação financeira boa, casa avaliada em R$850 mil. E a mãe dele estava morrendo de fome na mesma casa. Doutora Rita olhou para Júlia. Isso não é negligência por falta de recursos. É negligência intencional. Intencional? Quer dizer que pode ser mais que negligência. Pode ser homicídio tentado. O ar pareceu faltar. Eles estavam tentando matar ela? Não sei ainda, mas vou descobrir. Isso eu prometo. Dora Rita terminou o boletim. Deu uma cópia para Júlia. Obrigada por vir. Obrigada por não passar direto. Você salvou uma vida. Júlia saiu da delegacia com Alice dormindo no colo. Já estava escuro. Pegou o ônibus lotado de volta para casa. Chegou às 8h30 da noite, exausta. Fez janta, comeu rápido, deu banho em Alice e colocou ela para dormir. Estava prestes a dormir também quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? É a Júlia? Voz de homem, grossa, irritada. Quem é? Marcos Ferreira, filho da Amélia. Júlia sentou na cama, alerta. Como conseguiu meu número? Não importa, eu quero falar com você. Sobre o quê? Sobre você ter se metido onde não foi chamada. Sua mãe estava desmaiada na rua. Eu chamei ajuda. Qualquer pessoa faria isso. Qualquer pessoa teria deixado os familiares resolverem. Mas você não. Você teve que chamar a ambulância, fazer escândalo, chamar a polícia. Escândalo? Sua mãe estava morrendo de fome. Minha mãe tem problemas mentais. Ela não come porque não quer. A gente tenta, ela recusa. Mentira! Ela disse que vocês trancam ela, que controlam a comida. Ela é confusa, fala besteira. Ela pesava 39 quilos. Isso não é confusão, é fome. Silêncio do outro lado. Depois, olha aqui, mocinha, você não sabe de nada, não conhece a situação. Sugiro que pare de se meter, entendeu? Tá me ameaçando? Não, tô te aconselhando, para sua própria segurança. E desligou. Júlia ficou olhando para o celular, mãos tremendo. Ele tinha conseguido seu número. Como? Alguém no hospital tinha dado? Na delegacia? Mais importante, ele tinha ameaçado ela. Para sua própria segurança. Júlia pensou em Alice dormindo no berço ao lado. Pensou que ela era sozinha, que não tinha ninguém para protegê-la. Mas também pensou em Amélia, em seu rosto esquelético, em sua voz fraca, pedindo para não voltar para casa. Não, Júlia não ia recuar, não ia deixar o medo vencer. Ligou de volta para Dora Rita e contou sobre a ligação. A delegada ficou furiosa. Isso é ameaça clara, vou incluir no inquérito. E, Júlia, sim, se ele ligar de novo, não atende. E se ele aparecer perto de você, liga 190 imediatamente. Tá bom. Naquela noite, Júlia trancou a porta com corrente, empurrou uma cadeira contra ela e dormiu com o celular na mão, pronta para chamar a polícia se precisasse. Você já se inscreveu no canal? Se não, se inscreve agora para acompanhar o resto dessa história.
E o que Júlia não sabia era que Marcos e Tatiana não estavam apenas negligenciando Amélia. Eles tinham um motivo muito específico e muito sinistro para quererem que ela morresse logo. No sábado, Júlia não tinha trabalho. Era seu único dia de folga na semana. Normalmente, usava para limpar a própria casa, lavar roupa, fazer compras. Mas naquele sábado, acordou com uma mensagem da doutora Vanessa. Amélia está pedindo por você. Pode vir. Júlia arrumou Alice, tomou café rápido e foi ao hospital. Amélia tinha sido transferida da UTI para um quarto. Ainda estava fraca. Ainda tinha soro e sonda, mas estava consciente. E quando viu Júlia entrar, seus olhos se encheram de lágrimas. Você voltou. Claro que voltei. Como a senhora tá? Melhor. Os médicos disseram que você me salvou. Eu só chamei ajuda. Não, você parou, você se importou. Amélia estendeu a mão magra. Júlia segurou com cuidado, sentindo os ossos sobre a pele fina. Ninguém para. Eu desmaiava na rua, as pessoas passavam direto, achavam que eu era bêbada ou louca. A senhora desmaiou outras vezes? 3 vezes, nos últimos 2 meses, sempre quando tentava fugir, sair, pedir ajuda. E seu filho, ele via isso? Amélia olhou para a porta como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Depois sussurrou. Meu filho não é mais meu filho. A Tatiana, ela mudou ele. Conta para mim, conta tudo. E Amélia contou. Ela era viúva há 15 anos. O marido, José, tinha sido dono de uma pequena empresa de transportes. Quando morreu, deixou tudo para Amélia: a casa, 2 apartamentos que alugavam, uma poupança, ações. Era muito dinheiro? Júlia perguntou. Mais ou menos, uns 2 milhões no total. Júlia sentiu o queixo cair. 2 milhões de reais? Marcos era meu único filho. Eu sempre disse que quando eu morresse, tudo seria dele. Mas enquanto eu estivesse viva, eu controlava. E aí? Há 10 anos, Marcos se casou com a Tatiana. No começo, ela era simpática, mas depois que descobriu quanto dinheiro eu tinha, mudou. Começou a fazer perguntas sobre testamento, sobre procuração, sobre quando eu ia passar a herança. Amélia tossiu. Júlia deu água para ela. Eu disse que não ia passar nada. O dinheiro era meu. Eu sustentava minha vida, viajava, ajudava instituições de caridade. Marcos não precisava de nada. Ele tinha as lojas dele. E a Tatiana não gostou. Não, ela queria aquele dinheiro. E começou uma campanha para me fazer parecer incompetente. Dizia que eu estava senil, que esquecia as coisas, que não conseguia mais administrar as finanças. Mas era mentira? Tudo mentira. Eu sempre tive cabeça boa. Mas ela convenceu Marcos. Há 5 anos, eles me convenceram a fazer procuração. Disseram que era só para ajudar, que eles iam cuidar dos aluguéis, das contas, enquanto eu descansava. E você fez? Fiz. Foi meu erro, meu maior erro. Lágrimas escorriam pelo rosto de Amélia. Com a procuração, eles tomaram controle de tudo. Das contas, dos aluguéis, das ações, tudo. E começaram a me deixar sem dinheiro, sem acesso a nada. Como você sobrevivia? No começo, Tatiana ainda deixava eu usar o cartão dela para comprar coisas, mas aos poucos foi cortando. Disse que eu gastava demais, que tinha que economizar. E a comida? Amélia fechou os olhos. Começou há 3 anos. Tatiana disse que eu estava gorda. Que precisava emagrecer. Começou a controlar minha comida. Café da manhã, uma torrada. Almoço, um prato pequeno. Janta, às vezes nada. E seu filho deixava. Marcos trabalhava muito. Chegava tarde. Jantar ele comia na rua. Só via eu no fim de semana. E Tatiana mentia. Dizia que eu tinha comido, mas vomitava depois. Que eu tinha distúrbio alimentar. Mas não era verdade. Não, eu implorava por comida. Tatiana trancava a geladeira, trancava a despensa, me trancava no quarto, dizia que era para o meu bem. A voz de Amélia quebrou completamente. Júlia segurava sua mão, próprias lágrimas escorrendo.
Há um ano, fiquei tão fraca que não conseguia mais sair do quarto sozinha. Tatiana disse para Marcos que eu estava com depressão, que queria morrer, que me recusava a comer. E ele acreditou. Ele nunca percebeu que a senhora estava morrendo de fome? Percebeu. Mas Tatiana sempre tinha uma explicação. Que era câncer, que era depressão, que eu me recusava a ir no médico. E Marcos escolheu acreditar na esposa em vez da mãe. Silêncio pesado encheu o quarto. Por que eles faziam isso? Júlia perguntou, embora já soubesse a resposta. Porque estão esperando eu morrer. E quando eu morrer, toda a herança passa para Marcos. 2 milhões de reais. A casa, os apartamentos, tudo. Mas não tem testamento? Tem. Eu fiz há 20 anos. Deixa tudo para Marcos. Mas eles não sabem que há 3 anos, quando percebi o que estava acontecendo, eu mudei o testamento. Amélia sorriu. Um sorriso fraco, mas satisfeito. Mudou como? Doei metade dos meus bens para instituições de caridade. Marcos fica só com a outra metade. E coloquei no testamento que se a morte for suspeita, por negligência, maus tratos, qualquer coisa assim, ele perde tudo. Tudo vai para caridade. A Tatiana sabe disso? Não, ninguém sabe. Só meu advogado. E agora você. Por que tá me contando isso? Amélia apertou a mão de Júlia. Porque preciso que alguém saiba. Alguém em quem eu confio. Se eu morrer, se alguma coisa acontecer comigo, você tem que ir no meu advogado. Dr. Augusto Pires, escritório na rua Marechal Deodoro, 3h40. Conta para ele tudo. Promete? Prometo. Mas a senhora não vai morrer, vai se recuperar e vai sair daqui longe deles. Espero que sim. Mas se não, promete? Prometo. E foi naquele momento que Júlia entendeu. Tatiana e Marcos não estavam apenas negligenciando Amélia. Estavam tentando matá-la para ficar com 2 milhões de reais. E eles não iam parar só porque ela estava no hospital. Júlia saiu do hospital com a cabeça a mil. Procuração, 2 milhões de reais. Testamento mudado. Tentativa de homicídio por herança. Era maior do que ela imaginava. Muito maior. Pegou o ônibus de volta para casa. Estava processando tudo quando o celular tocou de novo. Número desconhecido, diferente do anterior. Ela atendeu com cautela. Alô? Júlia, aqui é a doutora Rita, da delegacia. Oi, doutora. Preciso falar com você urgente. Pode vir aqui? Agora? Sim, é importante. Júlia olhou para Alice no colo. Tenho minha filha comigo. Não tem problema, traz ela, mas vem rápido. Meia hora depois, Júlia estava na delegacia de novo. Doutora Rita a levou para uma sala privada. Tinha outra pessoa lá, um homem de terno, uns 50 anos, expressão séria. Júlia, esse é o doutor Augusto Pires, advogado de Dona Amélia. Júlia ficou de boca aberta. O advogado dela? Como? Eu liguei para ele, doutora Rita explicou. Quando comecei a investigar o caso, descobri que Amélia tinha um advogado. Procurei ele, e o que ele me contou foi perturbador. Doutor Augusto se levantou e apertou a mão de Júlia. Obrigado por salvar minha cliente e minha amiga. Amélia e meu falecido pai eram amigos. Cuido dela há 20 anos. Ela me contou sobre o testamento, Júlia disse, sobre ter mudado. Ela contou? Doutor Augusto pareceu surpreso. Ela não deveria. Bem, mas já que contou, você precisa saber de mais coisas. Ele abriu uma pasta. Há 3 anos, Amélia veio ao meu escritório. Estava assustada. Disse que a nora estava controlando tudo, que sentia que estava em perigo. Pediu para mudar o testamento. E o senhor mudou? Mudei. Metade para caridade e a cláusula, se morte suspeita, Marcos perde tudo. Mas tem mais. Amélia me deu uma segunda procuração. Uma procuração revogando a primeira que ela tinha dado ao filho. Então a procuração dele não vale? Não vale, mas eles não sabem e continuam usando. Isso é crime? Júlia perguntou. É, doutora Rita respondeu. Chama apropriação indébita. Eles estão usando uma procuração que foi revogada para controlar dinheiro que não é deles. Esse é o primeiro crime. Segundo, Dr. Augusto continuou, descobri que nos últimos 3 anos, mais de 400 mil reais foram transferidos das contas de Amélia para contas de Tatiana e Marcos. Compras, viagens, reforma na casa, tudo com dinheiro dela. Júlia sentiu raiva ferver. Eles roubaram ela. Roubaram.
E terceiro, Dr. Augusto olhou para a doutora Rita, há algo mais. Eu fiz auditoria nas contas a pedido de Amélia e descobri que Tatiana fez um seguro de vida em nome da sogra. Valor R$ 500 mil. Beneficiária Tatiana. Silêncio. Seguro de vida? Júlia repetiu lentamente. Beneficiária a nora? Isso mesmo. Se Amélia morresse, Tatiana receberia R$ 500 mil, além da herança que Marcos receberia, que eles pensam ser 2 milhões completos. Então, não é só negligência, Júlia disse. É premeditado. Eles planejaram matar ela. É exatamente o que parece, doutora Rita concordou. E é por isso que mudei a investigação de negligência para tentativa de homicídio qualificado. O que vai acontecer agora? Vou pedir prisão preventiva dos dois, Tatiana e Marcos. Com as provas que temos, seu testemunho, o depoimento de Amélia, os documentos que Dr. Augusto forneceu, os laudos médicos, tenho base suficiente. Quanto tempo até prenderem? Se o juiz aceitar o pedido, uns 2 dias, terça-feira, provavelmente. E até lá, eles ficam soltos? Podem ir no hospital? Drara. Rita e Dr. Augusto trocaram um olhar. É uma preocupação válida, o advogado disse. Eles sabem que Amélia está viva, que está falando. Podem tentar... Tentar o quê? Júlia sentiu medo gelado. Tentar terminar o que começaram, doutora Rita disse sombriamente. Vou colocar segurança no quarto dela. Policial 24 horas. Ninguém entra sem autorização. Mas e se subornar alguém? Um enfermeiro, um médico? Hospitais têm câmeras. E eu vou avisar a direção. Ninguém mexe em nada sem testemunha. Júlia não se sentiu tranquila, mas não tinha o que fazer. Posso visitar ela? Pode. Você está na lista de autorizados. E seria bom. Ela vai precisar de apoio emocional. Júlia passou o resto do fim de semana nervosa. Ficava checando notícias, esperando ouvir que Amélia tinha morrido, que alguém tinha conseguido entrar no quarto. Mas nada aconteceu. Segunda-feira, Júlia voltou ao trabalho. Casa da Dona Paula, 3 quartos, muito trabalho. Limpou mecânica, cabeça em outro lugar. À tarde, recebeu mensagem de doutora Rita. Juiz aceitou. Mandados expedidos. Prisão amanhã de manhã cedo. Júlia sentiu alívio. Finalmente, justiça. Terça de manhã, 6 horas, Júlia estava acordada mesmo sem ter trabalho. Não conseguia dormir. Ficou esperando notícia. Às 7h30, Dr. Augusto ligou. Júlia, aconteceu. Prenderam? Prenderam. Polícia foi na casa às 6 horas. Marcos e Tatiana foram levados. E eles falaram alguma coisa? Tatiana confessou. Confessou? Tudo. Quando viu que ia ser presa, tentou jogar a culpa no Marcos. Disse que foi tudo ideia dele, que ela só obedecia. Mas no processo confessou o plano completo. Reduzir a comida aos poucos, isolar a Amélia, esperar ela morrer, ficar com o dinheiro, o seguro. Meu Deus! Marcos também confessou. Disse que se arrependeu, que foi fraco, que deixou a esposa convencer, mas confessou. E agora? Agora eles respondem por tentativa de homicídio, apropriação indébita, maus tratos, cárcere privado. Vão ficar presos preventivamente até o julgamento, e com confissão vão pegar muitos anos. E Amélia? Amélia está segura, está se recuperando e está livre. Júlia desligou e chorou. Chorou de alívio, de exaustão, de felicidade. Tinha funcionado. Parar para ajudar tinha funcionado. Comente aqui embaixo. Coragem, para espalhar essa palavra tão importante. Mas a história de Júlia e Amélia estava longe de acabar, porque agora vinha a parte mais difícil, ajudar Amélia a reconstruir sua vida e lidar com as consequências de ter enfrentado pessoas perigosas. Amélia ficou internada por 3 semanas. Seu corpo estava tão debilitado que recuperar foi lento e doloroso. Mas aos poucos, com alimentação adequada, vitaminas, fisioterapia, ela começou a melhorar. Júlia visitava sempre que podia, levava Alice junto. E aos poucos, aquelas 2 mulheres, separadas por 50 anos de idade, por mundos completamente diferentes, foram se tornando amigas, mais que amigas, família. Você não precisa continuar vindo, Amélia dizia toda vez. Sei que você trabalha muito, precisa descansar.
Eu quero vir, você é minha amiga. Sou uma velha que você mal conhece. É alguém que importa para mim. Amélia sempre chorava. Lágrimas boas, de gratidão, de não estar mais sozinha. Quando Amélia finalmente recebeu alta, surgiu uma pergunta óbvia. Para onde ela ia? A casa da Rua Santos Dumont estava lacrada pela polícia como cena de crime. Os apartamentos que ela alugava estavam ocupados com contratos de 1 ano. Ela não tinha para onde ir. Vou para um hotel, ela disse. Tenho dinheiro. Dr. Augusto recuperou o acesso às minhas contas. Hotel sozinha? A senhora mal consegue andar. Vou dar um jeito. Júlia olhou para aquela mulher de 80 anos, ainda frágil, ainda se recuperando. Pensou no seu quarto e sala minúsculo. Pensou que mal cabia ela e Alice lá. Mas também pensou, como eu posso deixar ela ir para um hotel sozinha? Vem morar comigo, Júlia disse. Amélia olhou para ela chocada. O quê? Vem morar comigo. É pequeno, muito pequeno, mas tem espaço. E assim você não fica sozinha. Júlia, eu não posso. Pode sim, só até a senhora melhorar completamente, até conseguir uma casa nova. Mas não vai ficar sozinha no hotel. Mas é tão pequeno. E daí, a gente dá um jeito. Lágrimas de novo. Por quê? Por que você faz isso por mim? Porque é o certo. E porque eu gosto de você. E foi assim que Amélia, uma viúva de 80 anos, que quase morreu de fome na própria casa, foi morar no quarto e sala de Júlia, mãe solteira de 26 anos, que ganhava um salário mínimo. Era apertado. Júlia montou uma cama de solteiro na sala para Amélia. O quarto ficava para ela e Alice. Dividiam o banheiro único, a cozinha minúscula. Mas funcionava. Amélia ajudava como podia. Cuidava de Alice enquanto Júlia trabalhava. Cozinhava, comida simples, gostosa, cheia de amor. Limpava o que conseguia. E aos poucos foi ganhando peso. Aos poucos o rosto foi enchendo. Aos poucos a força voltou. 2 meses após sair do hospital, Amélia tinha engordado 12 quilos. Estava com 51 quilos agora. Ainda magra, mas não mais esquelética. E tomou uma decisão. Júlia, preciso falar com você. Era uma noite de sexta. Júlia tinha acabado de dar banho em Alice e colocado ela para dormir. Sentou na sala com Amélia. O que foi? Eu quero fazer uma coisa, mas preciso que você concorde. Que coisa? A casa da Rua Santos Dumont vai ser liberada pela polícia mês que vem. É minha, legalmente minha. Marquinhos não tem direito nenhum sobre ela. Tá, eu quero vender. Não consigo morar lá. Muitas memórias ruins. Faz sentido. Dr. Augusto disse que consigo vender por uns 800 mil reais. É uma casa boa, num bairro bom. Nossa! E eu quero dividir o dinheiro com você. Júlia quase caiu da cadeira. O quê? Metade para você. 400 mil reais. Amélia, não. Eu não fiz o que fiz por dinheiro. Eu sei. Por isso mesmo que você merece. Júlia, você me salvou, me deu abrigo, me tratou melhor que meu próprio filho, me deu dignidade de volta. Mas 400 mil reais? É muito dinheiro, eu sei. E vai mudar sua vida. Você vai poder comprar uma casa, um apartamento melhor, dar segurança para Alice, talvez até parar de trabalhar tanto. Júlia começou a chorar. Eu não sei o que dizer. Diz sim. Me deixa fazer isso, me deixa retribuir tudo que você fez. Mas, mesmo vendendo a casa, a senhora ainda vai ter dinheiro dos apartamentos, das ações. Vou ficar bem, não se preocupa comigo. Me preocupo é com você. Você merece descansar, merece ter uma vida melhor. Júlia abraçou Amélia. As duas choraram juntas. Obrigada, Júlia sussurrou. Obrigada. A casa foi vendida 3 meses depois. Dr. Augusto cuidou de tudo. Quando o dinheiro caiu na conta, Júlia olhou para o extrato e não acreditou. 400 mil reais! Ela, que nunca tinha tido mais de 5 mil reais na conta de uma vez, de repente tinha 400 mil. Com o dinheiro, comprou um apartamento. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, no mesmo bairro, mas num prédio melhor, quitado, dela. E convidou Amélia para morar junto. Agora tem espaço de verdade. Um quarto para você, um para mim e Alice. Amélia aceitou. E pela primeira vez em anos, as 2 mulheres tinham um lar de verdade. O julgamento de Marcos e Tatiana aconteceu 8 meses após a prisão.
Júlia estava lá, Amélia também, embora fosse difícil para ela ver o filho. A promotoria apresentou todas as provas, testemunhos, documentos, confissões, laudos médicos mostrando a desnutrição severa. O júri deliberou por apenas 2 horas. Culpados: Tatiana, 18 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, apropriação indébita e maus-tratos. Marcos, 15 anos pelos mesmos crimes. Quando a sentença foi lida, Amélia chorou, não de alegria, de tristeza, porque mesmo depois de tudo, ele ainda era seu filho. Eu sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito que tenha chegado a isso. Marcos olhou para a mãe do banco dos réus e, pela primeira vez em anos, chorou também. Eu sinto muito, mãe. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu perdoo, Amélia disse, mas não posso esquecer. Depois do julgamento, Amélia pediu a Dr. Augusto que doasse mais R$200 mil da herança para instituições que cuidavam de idosos abandonados. Quero que algo bom saia de tudo isso, ela explicou. As doações ajudaram 3 abrigos a expandir, a criar mais vagas, a cuidar melhor dos idosos. E Amélia começou a fazer trabalho voluntário nesses abrigos. Visitava toda semana, conversava com os idosos, levava carinho, atenção. Eu sei como é ser esquecido, ela dizia. Ninguém mais vai se sentir assim se eu puder evitar. E assim, de uma tragédia, nasceu transformação. De uma quase morte, nasceu vida nova, para Amélia e para Júlia. 1 ano após encontrar Amélia desmaiada na calçada, Júlia estava numa situação completamente diferente. Com o dinheiro da venda da casa, além de comprar o apartamento, ela tinha feito um curso técnico de enfermagem, estudou à noite por 6 meses enquanto Amélia cuidava de Alice. Quando se formou, conseguiu emprego no mesmo hospital onde Amélia tinha sido internada, Santa Casa. Salário, R$ 2.800, quase o dobro do que ganhava como diarista. Pela primeira vez na vida, Júlia tinha folga financeira. Não precisava fazer conta para comprar comida. Podia comprar roupa nova para Alice sem culpa. Tinha até começado uma poupança. Mas mais importante que dinheiro, tinha dignidade, tinha profissão, tinha futuro. Amélia, aos 81 anos, tinha ganhado 20 quilos desde a internação. Estava com 59 quilos, ainda magra, mas saudável. Cabelo sempre limpo e arrumado. Roupa nova, maquiagem leve que ela tinha aprendido a usar de novo. Ela ria agora, coisa que não fazia há anos. Tinha amigas, do grupo de voluntárias, das vizinhas do prédio novo. Ia ao cinema, visitava parques, vivia. E tinha uma família de verdade, Júlia e Alice. Vocês são minha filha e minha neta, ela dizia sempre. De coração, que importa mais que sangue. Num sábado de manhã, Amélia estava fazendo café quando tocou a campainha. Júlia foi atender. Um homem estava na porta, uns 30 anos, bonito, sorriso gentil. Oi, você é a Júlia? Sou. Meu nome é Felipe, sou repórter do Jornal da Cidade. Estou fazendo uma matéria sobre casos de negligência contra idosos que viraram exemplo de superação. E a história da Dona Amélia foi uma das mais impactantes que encontrei. Como você soube? Processo é público e a promotoria indicou o caso como exemplar. Posso entrar? Gostaria de conversar com vocês duas. Júlia hesitou, depois chamou Amélia. Tem um repórter aqui, quer fazer matéria sobre a sua história. Amélia veio até a porta, olhou para Felipe. Matéria por quê? Porque sua história pode ajudar outros idosos, pode fazer famílias perceberem os sinais de abuso, pode inspirar pessoas a não passarem direto quando vem alguém precisando de ajuda. Amélia olhou para Júlia. O que você acha? Acho que se pode ajudar alguém, vale a pena. A matéria saiu 2 semanas depois, página inteira. Foto de Amélia e Júlia juntas, sorrindo, Alice no colo de Júlia. O título: Mãe solteira salva idosa de morte por inanição e ganha uma família. A matéria contava tudo: o encontro, a desnutrição, a investigação, o julgamento, a reconstrução. E terminava com uma frase de Amélia: Eu estava esperando morrer. Júlia me ensinou a viver de novo. A repercussão foi imediata. O jornal recebeu centenas de cartas, e-mails, pessoas contando histórias parecidas, pedindo ajuda, oferecendo ajuda. Júlia começou a receber mensagens de desconhecidos. Você me inspirou. Por sua causa, visitei minha avó hoje.
Denunciei meu vizinho que maltrata a mãe idosa. 3 meses depois da matéria, Júlia recebeu um convite. A Secretaria de Assistência Social queria fazer uma campanha contra a negligência de idosos e queriam Amélia e Júlia como porta-vozes. Vocês são exemplo real de que é possível mudar essa realidade, de que uma pessoa pode fazer diferença, a secretária explicou. Amélia e Júlia aceitaram. A campanha foi lançada com outdoors pela cidade, anúncios na TV, rádio, redes sociais. A imagem, Amélia e Júlia de mãos dadas. A frase, não passe direto, idosos precisam de você. E abaixo, diz que 100 para denunciar violência contra idosos. Nos 6 meses seguintes à campanha, as denúncias de maus-tratos contra idosos na cidade aumentaram 300%. Não porque havia mais casos, mas porque as pessoas finalmente estavam prestando atenção, denunciando, agindo. E 47 idosos foram retirados de situações de abuso, salvos, assim como Amélia foi salva. 2 anos após o encontro na calçada. Júlia estava no hospital terminando o plantão quando uma colega comentou: "Você viu? Tem uma repórter da TV querendo falar com você." "Comigo? Por quê?" "Não sei, mas ela tá na recepção." Júlia foi. Uma mulher de uns 40 anos, elegante, com um cinegrafista ao lado. "Júlia Santos?" "Sim. Meu nome é Cláudia, sou do programa Histórias de Vida, da TV Regional. Gostaríamos de fazer uma reportagem especial sobre você e Dona Amélia. Já fizeram matéria no jornal. Mas essa seria diferente, um documentário de 30 minutos, contando toda a história, mostrando onde vocês estão hoje, o impacto que tiveram na cidade. Você aceitaria?" Júlia pensou. Será que expor tanto era bom? Mas então pensou, se pode ajudar mais gente, por que não? Aceito, mas precisa falar com Amélia também. Claro. O documentário levou 2 meses para ser produzido. Foram entrevistas, filmagens no apartamento, no hospital, no abrigo onde Amélia fazia voluntariado. Quando foi ao ar num domingo à noite, 200.000 pessoas assistiram, recorde de audiência para o programa. As redes sociais explodiram, #não passe direto virou trending topic. E mais importante, inspirou mudanças reais. A Câmara dos Vereadores aprovou uma lei municipal criando um programa de fiscalização de idosos em situação de risco. Assistentes sociais visitariam casas, verificariam condições. Uma ONG nova foi criada, Casa Amélia, abrigo para idosos vítimas de violência familiar. E Júlia foi convidada para dar palestras em escolas, empresas, igrejas, falando sobre empatia, sobre não passar direto, sobre como uma pessoa pode mudar o mundo. 3 anos após o encontro. Alice tinha quase 4 anos, uma menina esperta, sorridente, cheia de vida. E tinha uma vovó, Amélia, que a amava incondicionalmente. Júlia tinha 29 anos, tinha profissão, tinha casa própria, tinha segurança. E tinha algo mais importante, tinha propósito. Amélia tinha 83 anos, tinha saúde, tinha alegria, tinha vida. E tinha uma família de verdade, não de sangue, de amor. Numa tarde de domingo, as 3 estavam no parque. Alice brincava no balanço, Júlia empurrava. Amélia sentava num banco observando, sorrindo. "Você sabe o que eu penso?" Amélia disse. "O quê?" "Que aquele dia, o pior dia da minha vida, quando desmaiei na rua, foi também o melhor." "Como assim?" "Porque me levou até você, até Alice, até essa vida. Se não tivesse acontecido, eu teria morrido naquela casa." "Sozinha, infeliz, sem ninguém. Não fala isso, mas é verdade. E eu agradeço. Agradeço todos os dias por você ter parado, por ter se importado, por ter me dado dignidade de volta." Júlia sentou ao lado dela. "Eu que agradeço. Você mudou minha vida também. Me deu uma família, me deu propósito." "A gente salvou uma outra," Amélia disse, segurando a mão de Júlia. Salvou. E ali, naquele parque, naquela tarde de sol, 2 mulheres que o destino juntou numa calçada há 3 anos entenderam algo fundamental. Família não é quem nasce com você, é quem escolhe ficar. E às vezes, os laços mais fortes são aqueles que construímos escolha por escolha, gentileza por gentileza, amor por amor. 5 anos após encontrar Amélia desmaiada,
Júlia estava numa situação que nunca imaginou possível. Tinha se tornado coordenadora de enfermagem na Santa Casa, liderava uma equipe de 15 pessoas, ganhava R$ 4.500, tinha comprado um carro, nada luxuoso, um carro popular, mas era dela. Alice tinha 6 anos e meio, estudava numa escola particular boa, fazia balé, tinha amiguinhas, uma infância que Júlia nunca teve. E Amélia, com 85 anos, era uma das voluntárias mais ativas da cidade, presidente da ONG Casa Amélia, dava palestras, visitava escolas, falava sobre sua experiência. Se minha história salvar uma vida, valeu a pena, ela sempre dizia. Foi num sábado de manhã que o telefone de Júlia tocou. Número desconhecido. Alô? Júlia Santos? Voz feminina, formal. Sim, meu nome é doutora Fernanda Oliveira. Sou da Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Gostaríamos de convidá-la para uma cerimônia especial. Que cerimônia? O governador vai homenagear pessoas que fizeram diferença na área de proteção aos idosos. Seu nome foi indicado, e o de Dona Amélia também. Homenagem? Medalha de Mérito Humanitário. É a maior honraria do Estado nessa área. Júlia ficou sem palavras. Eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. A cerimônia é mês que vem, no Palácio do Governo. Vai ter imprensa, autoridades, será um reconhecimento público do trabalho de vocês. Eu preciso falar com a Amélia. Por favor, falem e me respondam até sexta. Seria uma honra tê-las lá. Júlia contou para Amélia. A reação foi de choque. Medalha? Do governador? É, pela nossa história, pelo impacto que teve. Mas eu não fiz nada. Você que fez tudo. A senhora fez sim. A senhora sobreviveu. A senhora transformou sua dor em propósito. A senhora ajuda dezenas de idosos todo mês. Amélia começou a chorar. Nunca pensei que minha vida importaria para alguém. Importa para muita gente. A cerimônia foi num sábado de junho. Palácio do Governo, salão enorme com lustres de cristal e cadeiras de veludo vermelho. Tinha umas 200 pessoas, autoridades, imprensa, familiares dos homenageados. Júlia estava nervosa. Vestido simples, mas bonito que comprou especialmente. Alice ao lado, toda arrumada. E Amélia, usando um conjunto elegante cor de vinho. Cabelo branco perfeitamente arrumado, maquiagem suave. Estou com medo de tropeçar quando for lá na frente, Amélia sussurrou. Eu tô do seu lado, se tropeçar, eu seguro. Foram 15 homenageados, médicos, assistentes sociais, voluntários, cada um com sua história de dedicação aos idosos. Quando chegou a vez de Júlia e Amélia, o apresentador contou a história delas, desde o encontro na calçada até o presente. Júlia Santos, uma mãe solteira que ganhava um salário mínimo, parou para ajudar uma desconhecida. E não apenas salvou uma vida, transformou uma cidade inteira. E Amélia Ferreira, que sobreviveu a uma das piores formas de violência, ser esquecida e maltratada pela própria família, transformou sua dor em missão. Hoje, ajuda outros idosos a não passarem pelo que ela passou. A plateia se levantou, aplausos ecoaram pelo salão. Júlia e Amélia foram até o palco. O governador colocou as medalhas nelas. Ouro brilhante com uma fita vermelha. Vocês são exemplo para todos nós, ele disse. Provam que bondade importa, que uma pessoa pode mudar o mundo. Amélia pediu para falar. Deram o microfone. Há 5 anos, ela começou, voz trêmula mas firme. Eu estava deitada numa calçada, morrendo, sem esperança. E uma jovem que mal conhecia, que tinha pouco mais que nada, parou, não passou direto. Me salvou e me ensinou que família não é sangue, é escolha, é amor. Ela olhou para Júlia. Você é minha filha, Alice é minha neta, e eu vou amar vocês até meu último dia. Não havia um olho seco no salão. Depois foi a vez de Júlia. Eu não fiz nada de especial, fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Ajudei alguém que precisava. Mas o que aprendi é que bondade multiplica. Quando você faz o bem, inspira outros a fazer também. E assim, a gente muda o mundo, uma pessoa de cada vez. Após a cerimônia, jornalistas cercaram Júlia e Amélia. Perguntas, fotos, entrevistas. Uma repórter perguntou,
Júlia, você se arrepende de ter parado naquele dia, de ter se envolvido? Jamais, Júlia respondeu sem hesitar. Foi a melhor decisão da minha vida. E você, dona Amélia, se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Amélia pensou. Sim, teria pedido ajuda antes. Não teria esperado quase morrer. Minha mensagem para todos os idosos que estão sofrendo: peçam ajuda, falem, não tenham vergonha. E para todas as pessoas, prestem atenção nos idosos ao seu redor. Perguntem como eles estão, não passem direto. A reportagem da cerimônia foi capa do principal jornal do estado. Virou notícia nacional. Júlia e Amélia viraram símbolo de uma causa maior. E algo incrível aconteceu. Nos meses seguintes, 23 pessoas entraram em contato com a ONG Casa Amélia, dizendo que tinham sido inspiradas pela história. E todas ofereceram ajuda concreta. 6 médicos ofereceram consultas gratuitas para idosos carentes. 4 advogados se voluntariaram para ajudar idosos com questões legais. 8 empresários doaram dinheiro para expandir o abrigo. 5 jovens se ofereceram como voluntários permanentes. A Casa Amélia, que tinha capacidade para 15 idosos, conseguiu expandir para 40. E mais, outras 3 cidades do estado abriram abrigos inspirados na história de Amélia. O impacto de uma pessoa parando numa calçada 5 anos atrás estava se multiplicando de formas inimagináveis. 7 anos após o encontro. Júlia tinha 33 anos, Alice, 8, Amélia, 87. Numa noite de sexta, as 3 estavam em casa. Júlia preparando o jantar, Alice fazendo lição, Amélia assistindo TV. De repente, Amélia chamou. Júlia, vem ver isso! Júlia foi. Na TV, uma reportagem. Projeto de lei quer criar punições mais severas para negligência contra idosos. O deputado entrevistado explicava. Fomos inspirados pelo caso de Amélia Ferreira. Queremos que casos como o dela não se repitam. E quando se repetirem, que os responsáveis paguem apropriadamente. Júlia e Amélia se entreolharam e sorriram. A história delas tinha mudado leis e continuaria mudando vidas por muitos anos ainda, porque bondade nunca morre. Ela se multiplica, se espalha, vira semente que brota em outros corações. 10 anos após encontrar Amélia desmaiada na calçada. Júlia tinha 36 anos. Era gerente de enfermagem na Santa Casa. Ganhava bem, tinha vida estável e tinha algo mais. Tinha um namorado. Conheceu Ricardo 6 meses atrás. Médico na Santa Casa, viúvo, com um filho de 10 anos. Bom, gentil, que amava Alice como se fosse dele. Quando vamos nos casar? Ele perguntava sempre. Logo, Júlia respondia, só preciso do momento certo. Alice tinha 11 anos, uma menina linda, inteligente, carinhosa, adorava a vovó Amélia, fazia questão de passar todos os domingos com ela. E Amélia, aos 90 anos, estava mais ativa que muita gente de 60. Cabelo branco perfeitamente cortado, sempre elegante, sempre sorrindo. Continuava voluntária da Casa Amélia, ia 3 vezes por semana, conversava com os idosos, dava apoio, carinho. Enquanto eu tiver força, vou continuar, ela dizia. Tenho uma missão. Foi numa quinta-feira que Júlia recebeu a ligação. Júlia, é a doutora Carla, do hospital. Oi, doutora, aconteceu alguma coisa? Sim, chegou uma idosa na emergência, estado gravíssimo. Desnutrição severa, igual ao caso da dona Amélia há 10 anos. O coração de Júlia disparou. O quê? E ela tá pedindo para falar com você. Disse que viu sua história na TV, que você é a única pessoa que pode ajudar. Eu vou agora. Júlia chegou no hospital 20 minutos depois. Foi direto para a emergência. A idosa estava numa maca, tão magra quanto Amélia tinha sido, talvez até mais. Os olhos fundos, a pele cinzenta. Mas quando viu Júlia, eles se iluminaram. Você é a Júlia, a que salvou a dona Amélia. Sou. Qual seu nome? Rosa Mendes. Eu tenho 78 anos. O que aconteceu, dona Rosa? E Rosa contou. História igual. Filho e nora controlando tudo, cortando comida, isolamento, espera pela morte para ficar com a herança. Mas hoje eu escapei.
Eles saíram, eu consegui sair. Desmaiei na rua. Uma moça chamou a ambulância. E quando acordei aqui, pedi para falar com você, porque você entende, você sabe. Júlia segurou a mão esquelética de Rosa. Eu sei, e você vai ficar bem, eu prometo. Obrigada. Obrigada por não ter passado direto com a dona Amélia, porque se você tivesse passado, ninguém saberia que essas coisas acontecem, e eu teria morrido sem ninguém saber. Júlia acionou a polícia. Acionou doutora Rita, que mesmo depois de 10 anos ainda trabalhava em casos de violência contra idosos. Acionou o doutor Augusto. E eles agiram. Rápido, eficiente. O filho e a nora de Rosa foram presos em menos de 24 horas. Confissão completa. Mesmo esquema. Procuração fraudulenta, controle de dinheiro, negligência intencional. Rosa ficou internada por 1 mês. E quando saiu, tinha um lugar para ir. Casa Amélia. No dia que Rosa foi para o abrigo, Amélia estava lá esperando. As duas mulheres se olharam. 2 sobreviventes. 2 que quase morreram da mesma forma. Bem-vinda, Amélia disse. Você está segura agora. Obrigada. E obrigada por ter sobrevivido, por ter contado sua história. Se não fosse você, ninguém teria me salvado. Amélia abraçou Rosa. E naquele momento, entendeu. Sua dor não tinha sido em vão. Seu sofrimento tinha salvado outras vidas. Nos anos seguintes, mais 12 casos parecidos foram descobertos na cidade, todos inspirados pela história de Amélia. Todos salvos porque as pessoas agora prestavam atenção, não passavam direto. A Casa Amélia cresceu, virou referência nacional. Réplicas foram abertas em 15 cidades. E Amélia, mesmo aos 92 anos, continuou ativa, visitando, ajudando, sendo a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar. 12 anos após o encontro na calçada, Júlia e Ricardo se casaram. Cerimônia simples no jardim. Alice como dama de honra, Amélia como madrinha. Nunca pensei que veria você casar, Amélia disse, chorando de felicidade. Nunca pensei que veria Alice crescer. Nunca pensei que teria uma família de verdade. E tem, sempre teve. Desde aquele dia na calçada, 15 anos após o encontro. Amélia tinha 95 anos, ainda lúcida, ainda forte, ainda sorridente. Júlia, 41, Ricardo ao lado. Alice, 16, uma adolescente linda. E um filho novo, Pedro, 2 anos, que chamava Amélia de Vovó Mé. Uma tarde de domingo, toda a família estava reunida. Comida na mesa, risadas, amor. Amélia olhou ao redor, para Júlia, para Ricardo, para Alice, para Pedro, e pensou, valeu a pena. Cada dor, cada sofrimento, cada momento de solidão. Valeu a pena porque a levou até aqui, até essa família, até esse amor. E naquela tarde ensolarada, cercada pelas pessoas que amava, Amélia finalmente entendeu. Às vezes, a vida precisa nos quebrar completamente para nos ensinar a reconstruir do jeito certo. Com as pessoas certas. Com amor verdadeiro. Amélia Ferreira viveu até os 98 anos. 3 anos após aquele domingo em família, numa manhã tranquila de terça-feira, ela não acordou. Morreu dormindo, em paz, na casa que dividia com Júlia. O velório foi concorrido. Centenas de pessoas, idosos que ela tinha ajudado, voluntários, autoridades, jornalistas, desconhecidos que tinham sido tocados por sua história. Júlia estava ao lado do caixão, segurando Alice e Pedro. As lágrimas não paravam. Ela viveu bem, Ricardo disse, abraçando a esposa. Viveu rodeada de amor, foi feliz. Foi, Júlia concordou, e mudou muitas vidas. No funeral, doutora Rita fez um discurso. Amélia Ferreira foi vítima de uma das piores formas de violência, ser esquecida pela própria família. Mas ela não deixou isso defini-la. Ela sobreviveu, lutou e transformou sua dor em missão. Graças a ela e a Júlia que a salvou, nossa cidade mudou, nossas leis mudaram, nossa sociedade mudou. Hoje, temos 40% menos casos de negligência contra idosos. Não porque os casos diminuíram, mas porque as pessoas prestam atenção, denunciam, ajudam.
Amélia deixou um legado, e esse legado vai continuar salvando vidas por gerações. Uma semana após o funeral, Dr. Augusto chamou Júlia no escritório. Amélia deixou um testamento. Você é uma das herdeiras. Eu sei, ela me contou, mas não quero o dinheiro. Quero que doe tudo para a Casa Amélia. Ela previu que você diria isso, Dr. Augusto sorriu. Por isso deixou instruções específicas. Ele abriu um envelope. Amélia deixa R$500 mil para a Casa Amélia, para garantir funcionamento perpétuo. Deixa R$300 mil para um fundo de estudos para Alice e Pedro. E deixa R$200 mil para você, com a instrução de que use para realizar um sonho. Sonho? Ela escreveu uma carta. Dr. Augusto entregou um envelope lacrado. Júlia abriu a carta em casa. Reconheceu a letra trêmula de Amélia. Minha querida Júlia. Se você está lendo isso, eu já parti. Não fique triste. Vivi muito mais do que esperava. E vivi feliz, graças a você. Esse dinheiro é para você realizar um sonho. Sei que você sempre quis fazer faculdade de enfermagem, mas nunca teve condições. Agora tem. Estude, cresça, continue ajudando pessoas. E quando se formar, lembre de mim. Lembre que uma pessoa pode mudar o mundo. Eu te amo, minha filha. Você me salvou. E eu espero ter salvado você também. Com todo o meu amor. Amélia. PS. Cuida do Pedro e da Alice. E conta a minha história para eles. Para que nunca esqueçam. Família é quem fica. Júlia chorou até não ter mais lágrimas. Com o dinheiro, Júlia se matriculou na faculdade de enfermagem. Estudou 4 anos à noite. Se formou aos 48 anos. E abriu uma clínica popular. Clínica Amélia Ferreira. Atendimento gratuito para idosos carentes. A clínica atendia 200 idosos por mês. Consultas, remédios, exames, tudo de graça. E na parede da recepção, uma foto enorme. Amélia e Júlia abraçadas, sorrindo. Embaixo, a frase, nunca passe direto. Uma vida pode depender de você. 20 anos após encontrar Amélia na calçada. Júlia tinha 46 anos. Alice, 21, cursando medicina. Pedro, 12, querendo ser assistente social para ajudar gente como vovó Mé ajudava. A Casa Amélia tinha se expandido para 20 cidades. Tinha salvado mais de 300 idosos em 2 décadas. As leis estaduais sobre proteção ao idoso tinham se tornado modelo nacional. E a história de Amélia e Júlia tinha sido transformada num livro, depois num filme, depois num musical. Milhões de pessoas conheciam a história. Milhões tinham sido inspiradas. E o mais importante, milhares de idosos tinham sido salvos porque alguém, inspirado pela história, não passou direto. Numa tarde de quinta-feira, Júlia estava na clínica quando uma jovem entrou. Devia ter uns 25 anos, tímida. Você é a Júlia, a que salvou a dona Amélia? Sou. Eu vi um idoso sendo maltratado na casa vizinha da minha. Não sabia o que fazer. Aí lembrei da sua história e denunciei. E hoje eles tiraram ele de lá. Ele está seguro. A jovem começou a chorar. Obrigada por ter ensinado a gente a não passar direto. Júlia abraçou a moça. Você que é incrível. Você salvou uma vida. Aprendi com você. Naquela noite em casa, Júlia olhou para a foto de Amélia na estante. A senhora de 90 anos, sorrindo, cheia de vida. Conseguimos, Amélia, Júlia sussurrou. Mudamos o mundo, uma pessoa de cada vez. E no silêncio da noite, Júlia jurou que podia ouvir a voz de Amélia respondendo. Eu sabia que você conseguiria, minha filha. Sempre soube. Essa foi a história de Júlia e Amélia. Uma história sobre fome e fartura, sobre abandono e amor, sobre como um único ato de bondade pode criar ondas que transformam não apenas 2 vidas, mas uma sociedade inteira. Amélia nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que dignidade não tem preço, que amor pode ser encontrado nos lugares mais improváveis. E Júlia nos ensinou que bondade não precisa de muito, precisa apenas de coração, de parar, de se importar, de não passar direto. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais histórias que vão te emocionar.